Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Código Penal, capítulo 3, dos crimes contra a assistência familiar. Abandono material. Artigo 244. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Entrega de filho menor à pessoa inidônea. Artigo 245. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Parágrafo 2º. Incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro. Abandono intelectual. Artigo 246. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Artigo 247. Permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, inciso 1º, frequente casa de jogo ou mal afamada ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Inciso 2º, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. Inciso 3º, resida ou trabalhe em casa de prostituição. Inciso 4º, mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Capítulo 4. Dos crimes contra o pátrio poder, tutela, curatela, induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Artigo 248. Induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial, confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração de incapazes. Artigo 249. Subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob guarda em virtude de lei ou de ordem judicial. Pena, detenção de 2 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. Parágrafo 1º. O fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Parágrafo 2º. No caso de restituição do menor
ou do interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Título 8. Dos crimes contra a incolumidade pública. Capítulo 1. Dos crimes de perigo comum. Incêndio. Artigo 250. Causar incêndio, expondo a perigo a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3, inciso 1º, se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Inciso 2º, se o incêndio é, alínea A, em casa habitada ou destinada à habitação. Alínea B, em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistência social ou de cultura. Alínea C, em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo. Alínea D, em estação ferroviária ou aeródromo. Alínea E, em estaleiro, fábrica ou oficina. Alínea F, em depósito de explosivo, combustível ou inflável. Alínea G, em poço petrolífico ou galeria de mineração. Alínea H, em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Incêndio culposo. Parágrafo 2º. Se culposo o incêndio, é pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Explosão. Artigo 251. Expor a perigo a vida, a integridade ou patrimônio de outrem, mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeitos análogos. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1º, do artigo anterior, ou é visada ou atingida qualquer das coisas enumeradas no número 2 do mesmo parágrafo. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeitos análogos, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Uso de gás tóxico ou asfixiante. Artigo 252. Expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Artigo 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Inundação. Artigo 254. Causar inundação, expondo a perigo a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Perigo de inundação. Artigo 255. Remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo de vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa.
desabamento ou desmoronamento. Artigo 256. Causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Artigo 257. Subtrair, ocultar ou inutilizar, por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Formas qualificadas de crime de perigo comum. Artigo 258. Se o crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se o fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade. Se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. Difusão de doença ou praga. Artigo 259. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Modalidade culposa. Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Capítulo 2. Dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 260. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. Inciso 1º. Destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Inciso 2º. Colocando obstáculo na linha. Inciso 3º. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos, ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Inciso 4º. Praticando outro ato de que possa resultar desastre. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se o fato resulta desastre, pena, reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, ocorrendo o desastre, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º. Se o fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição de aeronave. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Prática do crime com o fim de lucro. Parágrafo 2º. Aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outrem. Modalidade culposa. Parágrafo 3º.
No caso de culpa, se ocorre o sinistro, pena de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Artigo 262. Expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão, de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre desastre, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Forma qualificada. Parágrafo 263. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. Arremesso de projétil. Artigo 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se o fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resulta morte, a pena é a do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Artigo 265. Atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumenta-se-á a pena de 1/3 até a metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública. Artigo 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o reestabelecimento. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o reestabelecimento. Parágrafo 2º. Aplica-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública ou mediante a subtração, dano ou destruição de equipamentos utilizados na prestação de serviços de telecomunicações. Chegamos ao final de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em abril de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.